Dia 10, Gênesis capítulo 37 ao capítulo 40. Aqui começamos a história de José. José era o filho que Israel mais gostava, pois havia nascido em sua velhice, e talvez porque era o primogênito da sua esposa amada Raquel. Então, Israel lhe dá uma túnica longa, e seus irmãos, ao perceberem que Israel amava mais José do que os outros, odiaram a José e não conseguiam falar amigavelmente com ele. José conta seu primeiro sonho, onde o feixe de trigo dele ficava em pé, e o dos irmãos se curvavam diante dele. E os irmãos ficaram com mais ódio e questionaram: então você vai reinar sobre nós? Depois ele teve outro sonho, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Até o seu pai Israel o repreendeu por esse sonho. Que sonho é esse? Quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos, nós nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos tiveram ainda mais ciúme, mas o pai ficou refletindo naquilo. Jacó manda José ir supervisionar seus irmãos, olhar como estavam os rebanhos e trazer notícias. Chegando perto de Dotã, seus irmãos os avistaram de longe e disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, jogaremos ele dentro do poço e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Rubem tenta convencer os irmãos a não matarem José. Chegando ele lá, eles arrancam a sua túnica longa e o jogam num poço vazio e sem água. Judá diz aos demais irmãos: o que ganharemos se matarmos ele? Vamos vender ele aos ismaelitas. Não tocaremos nele, pois é nosso irmão, nosso sangue. E seus irmãos concordaram. E assim eles vendem José como escravo por 20 peças de prata. Rubem, quando chega, que percebe o que aconteceu, rasga suas vestes e fica preocupado com o que dirá seu pai Jacó. Afinal, Rubem era o mais velho. Então eles mergulham a túnica no sangue de um bode que eles mataram e mandam para Jacó. Jacó reconhece a túnica e eles dizem que o animal selvagem devorou José. Jacó rasga as suas vestes, se veste de pano de saco e chora por muitos dias, pois ele perdeu o filho que mais amava. José é vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Em Gênesis capítulo 38, Judá deixa sua família e vai morar na casa de Ira. E lá encontra uma cananeia de nome Suá e a toma como sua esposa. Ele tem 3 filhos, Er, Onã e Selá. Judá escolhe Tamar para ser esposa de Er, porém Er era mau aos olhos do Senhor e por isso o Senhor o matou. Pela tradição, quando o irmão morria, o próximo irmão deveria casar com a falecida, e então Onã casa com Tamar. Porém, ele fazia o coito interrompido para que Tamar não engravidasse, e isso foi mal aos olhos do Senhor, que o matou também. Judá, com medo que Selá, seu último filho, morra, ele manda Tamar ir para a casa dos seus pais aguardar Selá ficar maior. A esposa de Judá morre, ele cumpre o luto, e como ele não deu seu filho Selá para Tamar, ela tira as vestes de luto e se disfarça de prostituta. Judá se relaciona com ela sem saber que era a mulher de seu filho, e como não estava com o pagamento naquele momento, deixa seu selo, lenço e cajado com a ideia de recuperar depois. Porém, manda através de um amigo um cabrito como pagamento, mas ele não encontrou a tal prostituta. Quase 3 meses depois, acusam Tamar de adultério, e ele diz para retirar ela de lá e queimá-la. E ela manda dizer: do varão que são essas coisas eu fiquei grávida. E ela expõe o selo, lenço e o cajado de Judá. E ele reconhece que deveria ter dado seu filho Selá a Tamar para cumprir a tradição. E assim, Tamar dará luz a gêmeos, Perez e Será. Em Gênesis capítulo 39, mostra José na casa de Potifar, e a Bíblia relata que o Senhor abençoava Potifar por causa de José, e Potifar não se preocupava com nada, pois José tomava conta de tudo. José era famoso, e a esposa de Potifar tentou convencê-lo de se deitar com ela, porém, ele, em respeito a Potifar e temor a Deus, não se relacionou com ela. Então, ela um certo dia estava na casa só com ele e o agarrou. Ele corre e deixa as vestes na mão dela. Ela o acusa dizendo que ele tentou estuprá-la e que só parou após ela gritar. E com isso diz que José saiu correndo quando ela gritou. Potifar fica irado e manda José para a prisão. Chegando na prisão, Deus fez ele prosperar e o carcereiro deixa a prisão toda na responsabilidade de José, pois percebe que ele é um homem justo e que Deus era com José. No capítulo 40, o padeiro e o copeiro do faraó foram jogados na prisão e José ficou responsável por tomar conta deles. Eles ficaram muitos dias presos e tiveram cada um sonho diferente durante a noite. José percebeu que eles estavam perturbados por não saber o significado do sonho. Então, José pede que conte para ele e que Deus é quem tem o poder de revelar. O copeiro lhe conta o sonho e José explica que em 3 dias ele voltará a servir o faraó. E pede que ele tenha compaixão e se lembre de José, que estava injustamente na prisão. O padeiro viu que a revelação de José era boa e conta seu sonho. Porém, José explica que em 3 dias ele sairá da prisão, mas Faraó irá pendurar a sua cabeça no madeiro e as aves comerão a tua carne sobre si. E tudo aconteceu como José havia dito. Porém, o
copeiro não se lembrou do pedido de José, esqueceu-se dele. Perceba que quando Deus tem um plano na sua vida, as pessoas podem fazer o que for, mas os planos de Deus irão se cumprir na sua vida. Então, não se preocupe com as coisas que estão ao seu redor. Mantenha o foco em Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e até a próxima. Deus abençoe.